in the air sometimes, saying, "Ayo, gotta let go." Você aí conhece quais são os homens mais cruéis da humanidade? Eu sou Marcos Paulo Comete e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alpha Journey. Que tal já começarmos com o ditador Mao Tse-tung? Entre 1949 e 1959, Mao Tse-tung foi o presidente da República Popular da China. Seu regime ficou marcado pela Revolução Cultural, uma proposta de preparar a população para o regime socialista, mas que na verdade resultou na perseguição e no extermínio de todos aqueles considerados inimigos do governo. Ele ganha também no ranking de mais mortes causadas. São 77 milhões de pessoas que perderam a vida por conta de sua liderança. Um outro líder que foi bastante cruel e que vocês já devem conhecer é Adolf Hitler. Hitler ficou no comando da Alemanha de 1930 a 1945 e foi um dos responsáveis pelo início da Segunda Guerra Mundial, quando invadiu a Polônia em 1939. Além disso, ele foi o responsável pelo genocídio judeu e de outras minorias, como os homossexuais. Estima-se que cerca de 21 milhões de pessoas tenham sido mortas sob suas ordens. Um outro líder que também foi bastante cruel foi Kublai Khan. O grande Khan do Império Mongol, que dominou parte da China, era também conhecido por seus atos de maldade e as crueldades impostas por seu exército contra os prisioneiros. Entre ela, a castração e o estupro eram atos comumente praticados. Sua fome em aumentar o Império Mongol resultou em inúmeras guerras que deixaram aproximadamente 19 milhões de mortos pelo caminho. Uma líder que teve um grande marco na sociedade por sua crueldade era a Imperatriz Cixi. Com a morte de seu marido, a Imperatriz Cixi governou a China entre 1861 até 1908, na dinastia Qing. Durante sua gestão, a China viveu grandes levantes populares, mas todos eles eram brutalmente abafados pelo governo e estima-se que 12 milhões de chineses tenham morrido durante o seu mandato. Outro líder bastante cruel era o Chiang Kai-shek. Entre 1928 a 1949, o general Chiang Kai-shek liderou a China em um governo nacionalista responsável pela perseguição de opositores do regime comunista, causando uma sangrenta guerra civil em todo o território nacional. Após sua derrota na nação chinesa, o ditador ainda governou a ilha de Taiwan, em um regime ainda ditatorial e cruel, deixando um rastro de 10 milhões de pessoas mortas. Um outro ditador bastante cruel, que inclusive até governou recentemente, é o Saddam Hussein. O Iraque viveu uma ditadura militar entre 1979 e 2003, nas mãos de Saddam Hussein, conhecido por perseguir e matar seus opositores políticos, além da execução da população curda. Foram 185 mil curdos assassinados a mando do seu governo. Hussein também foi o responsável pela invasão no Kuwait, o que resultou em uma violenta guerra do Golfo e aumentou o número de vítimas para aproximadamente 2 milhões de pessoas mortas. Um outro líder cruel que também irei mencionar aqui no canal é o ditador Pol Pot. O ditador Pol Pot instalou um severo regime comunista no Camboja, no qual a população era enviada à força para centros de reeducação no interior da nação. Um dos países mais pobres do mundo até hoje, o Camboja sofreu também uma terrível onda de fome e perseguições políticas pelo líder na época, com a execução de entre 1,7 milhões a 2 milhões de pessoas. Outro líder cruel e bastante conhecido por nós é o famoso Joseph Stalin.
Entre 1922 a 1953, o que é hoje o território russo, fazia parte da União Soviética, regime comunista sob os comandos de Joseph Stalin. O seu governo foi marcado por uma forte ditadura que perseguia e torturava milhões de pessoas que iam contra o seu regime. São ao menos 1 bilhão de mortos diretamente de seu regime, mas o número pode chegar a 20 milhões de vítimas se contarmos aquelas que morreram pela fome provocada no seu governo e pessoas que foram deportadas e nunca retornaram com vida. Outro ditador que irei mencionar aqui é o Francisco Franco. Para completar os regimes fascistas que tomaram a Europa durante o período no qual se deflagrou a Segunda Guerra Mundial, temos o ditador Francisco Franco na Espanha. Franco tomou o poder em 1939, ocasionando um período de intensa guerra civil em todo o território nacional. Estima-se que entre 400 e 500 mil espanhóis morreram durante a Guerra Civil Espanhola. Um outro ditador que também é bastante conhecido por nós é o famoso Benito Mussolini. O italiano e ditador Mussolini formava o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, apoiando o alemão Hitler em seus ataques e extermínios. Na Itália, Mussolini presidia uma política secreta que ia atrás de todos aqueles que formavam uma oposição ao seu regime. O ditador tem pelo menos 440 mil mortes na conta. O outro ditador que iremos mencionar aqui é o Osmar al-Bashir. Um dos grandes ditadores ainda vivos no mundo é Osmar al-Bashir, presidente do Sudão desde 1989. Bashir é procurado até hoje pelo Tribunal Criminal Internacional por ser responsável pelo extermínio de povos não árabes em seu país, brutalmente, que culminou na morte de mais de 300 mil pessoas, até onde se sabe a comunidade internacional. Outro líder que mencionarei aqui no canal é o Ivan IV o Terrível. Só por ter esse nome já dá para prever. A verdade é que líderes perigosos já existiam há muito tempo. Ivan IV foi o primeiro czar da Rússia e tinha um comportamento para lá de temperamental. Cometeu loucuras, tais como o assassinato do próprio filho, além de destruir a cidade de Novgorod, que na época tinha aproximadamente 3.000 habitantes. O número estimado de mortos em seu regime é de 60 mil. O último que irei mencionar aqui no canal é o Augusto Pinochet. Assim como outras ditaduras pela América Latina, inclusive no Brasil, o Chile também viveu um período trágico em sua história. O ditador Augusto Pinochet foi o responsável pela prisão e tortura de milhares de pessoas entre 1973 e 1990, enquanto comandava a nação. São aproximadamente 40 mil vítimas do regime, com pelo menos 3.000 presos políticos mortos. E aí, qual destes líderes você achou mais cruel? Bom, comente aqui embaixo o que você achou. E também se inscrevam no canal caso não seja inscrito e deixem o seu like caso gostarem do vídeo. Do mais, eu lhe desejo sucesso, um abraço e nos veremos no próximo vídeo.